de Deus, o propósito dele era nunca ficar naquela cidade, porque ele entendia que a seara era grande, poucos eram ceifeiros, e não tinha por que 2 missionários trabalhar na mesma localidade. Se fosse nos dias de hoje, né, irmão, seria muito diferente, né? A gente às vezes vê a igreja aberta a cada uma a 10 metros, né? O pastor sem o mínimo de escrúpulo possível, né? Vale se já tem centenas, dezenas de congregação, chega e abre congregação do lado. É porque não aprendeu com Paulo. Porque Paulo ele tinha esse sentimento em seu coração. Quando ele chegava numa cidade e via que ali já tinha uma congregação edificada, ele passava adiante a fim de que não perdesse tempo na exposição ou na pregação das boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. Ele desce e vai passando por Tessalônica, passa por Atenas, e ele dá uma idinha na cidade de Corinto, que era uma das grandes metrópoles da Grécia, a segunda maior cidade da Grécia. A primeira era Atenas, uma cidade, uma região, na verdade, muito idólatra. Entre Atenas e a cidade de Corinto existiam mais de 500 templos, e esses templos eram cultuados diversos deuses. Inclusive, quando Paulo está passando em Atenas, ele vê que o povo daquela região é uma região bastante religiosa, e ele vê diversos templos, e de repente ele visualiza um templo a qual está escrito ao Deus desconhecido. Quando Paulo chega no Areópago, ele começa a pregar, a ministrar a palavra de Deus, porque Paulo não tinha esse negocinho hoje que a gente tem não, né, irmãos? Paulo, quando ele chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele procurava era a sinagoga, para expor a palavra e trazer luz aos corações que estão em trevas. Paulo não tinha aquele dizerzinho que às vezes nós dizemos hoje não, né? Não, eu respeito a religião do outro, não quero falar, não quero. Não, Paulo não tinha esse negócio não. O propósito de Paulo era, na verdade, levar luz da pregação do Evangelho aonde havia treva. Então, quando Paulo chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia era se dirigir à sinagoga para discutir, na verdade, acerca da palavra de Deus. Obviamente, Paulo instruído, bem preparado. Então, quando ele chega nesta cidade, uma cidade bastante idólatra, era uma cidade muito rica, materialmente era uma cidade próspera, porque Corinto tinha um porto, e este porto, na verdade, era um entroncamento onde diversos barcos vinham de diversos lugares, e ali tinha um encontro de diversas pessoas, diversas culturas representadas em cada um que ali passava. Ela era, na verdade, próspera. Ela era uma cidade estritamente arrogante intelectualmente, porque como Atenas, Corinto era o berço, ou foi o berço da filosofia, aonde, na verdade, os filósofos como Platão, Aristóteles e muitos outros, eles ali inculcavam ou explanavam o seu entendimento, tentando esclarecer as questões vazio da alma do ser humano, tentavam explicar com sabedoria humana. Então, na verdade, Paulo encontrou essas dificuldades nesta cidade. Além de ela ser uma cidade próspera, além de ela ser uma cidade arrogante, era uma cidade estritamente idólatra. Somente alguém revestido da graça de Deus que poderia fazer frente às forças infernais da maldade que operara naquela cidade. Paulo, ele chega e fica 1 ano e 8 meses nesta cidade. Ele funda uma igreja, 1 ano e 8 meses que ali ficou, aliás, 1 ano e 6 meses que ali ficou, 18 meses aproximadamente. Ele funda esta igreja, que era composta de aproximadamente 40% de judeus convertidos ao Evangelho e de 60% de gentios convertidos ao Evangelho. Então havia um choque de cultura. Os judeus, que conheciam a lei de Moisés, mas não conheciam a graça salvadora de Deus. Agora Paulo está pregando, anunciando o reino e tentando trazer explicações do que era a graça, do que é a misericórdia, do que é a bondade, do que representa o sacrifício de Cristo. Enquanto os gentios, por outro lado, vieram de uma cultura que era extremamente inteligente. Os maiores filósofos estavam situados ali na cidade de Corinto. Inclusive existia uma tradição de que os filósofos chamados sofistas, eles iam para as praças da cidade, e lá na praça da cidade colocavam um banquinho, um taburete ou uma mesa, ficavam em cima discutindo por intermédio da sua oratória. E eles galgavam, eles chamavam a atenção, porque a oratória dele, a retórica deles era uma retórica muito forte e muito profunda. Tinha um poder de num minuto fazer aqueles que estavam ouvindo chorar, e no outro minuto
minutos eles tinham o poder de fazer aqueles que estavam ali sorrir de tamanha oratória que eles tinham. Foi nesse cenário que Paulo se encontrou. Então ele fica ali, implanta a sua base missionária desta igreja composta de pessoas que eram religiosas, no caso judeus, mas que também eram gentios, não conheciam a lei, não conheciam os ensinamentos do Senhor. Então ele, como um autêntico missionário, chega ali e lança as suas bases missionárias. Ele funda esta igreja, ele instrui esta igreja por aproximadamente 1 ano e 6 meses. Não foi muito tempo, porque com 1 ano e 6 meses, eu dizia terça-feira na congregação lá de Belém, onde pastoreamos, e dizia que com 1 ano e 6 meses não dá para a gente formar discípulo como nós gostaríamos que fosse. Por exemplo, quando você pega a igreja de Coríntios e você pega a igreja de Efésios, você vai ver que há uma diferença muito grande no que diz respeito ao patamar espiritual dessas duas igrejas. Porque a igreja de Efésios, Paulo passou de mais de 3 anos instruindo, discipulando, orientando, gerando conhecimento nessa igreja. Então a igreja ela estava no nível espiritual mais alto. Porque quanto mais conhecimento é administrado, estou falando conhecimento do céu, tá, irmão? Quanto mais conhecimento do céu é administrado à igreja, mais a igreja tem os seus horizontes espirituais abertos e estendidos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Inclusive Paulo entendia isso, porque talvez não andou com Jesus, mas talvez ouviu de alguém quando Jesus dizia aos fariseus que eles erravam por não conhecer as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. Paulo fica 1 ano e 6 meses, depois Paulo segue adiante na sua jornada espiritual, e Paulo fica 3 anos sem retornar a esta igreja. Mas o texto sagrado vai nos dizer que quando Paulo, ele, depois de passar e ficar esses 3 anos distante desta igreja, um grupo de irmãos, principalmente o texto sagrado diz que um grupo, no versículo de número 11, diz que os irmãos da casa de Chloe, eles na verdade vieram trazer algumas notícias a Paulo. Eu acredito que Paulo, como pai espiritual, estava preocupado, querendo saber notícias como que estava aquela igreja. Porque o pastor que ama de verdade, cuida, tem amor pelas almas, ele sempre está preocupado com o crescimento espiritual da igreja. Ele sempre está preocupado com o crescimento de maturidade da igreja. O pastor que ama a obra de Deus, ele nem sempre está preocupado com quantidade, mas ele está sempre preocupado em formar discípulos de Jesus, vidas transformadas, convertidas, cheios da graça, discípulos que estejam preparados para depois formar discípulos. Este era o propósito de Paulo. E era o propósito de Jesus, e a mensagem que Jesus deu aos seus discípulos, dizendo: ide, fazer discípulos, batizando-lhe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Paulo, como pai espiritual, estava preocupado. Agora, como é que está a igreja de Corinto? Será que os irmãos se desenvolveram no conhecimento? Será que os irmãos evoluíram no conhecimento? Será que os irmãos prosperaram no conhecimento, na maturidade de Deus? E quando Paulo recebe, no verso de número 11 do capítulo 1, a notícia por esta família, que nós não sabemos se é homem ou se é mulher, Chloe, não sabemos se é homem ou se é mulher. O que sabemos é que ele leva um relatório para Paulo e diz: Paulo, o negócio da igreja de Corinto está pegando. O negócio da igreja de Corinto está uma bagunça. O negócio está tudo desorganizado, está tudo desestruturado. Os crentes estão tudo com a cabeça assim, sabe? Lá Maria vai com as outras. Não tem estrutura espiritual. Olha, os cultos até são pentecostais, mas são cultos imaturos, são cultos sem entendimento. Por quê? Porque a igreja de Corinto foi uma igreja tão agraciada que Paulo diz no texto que eu li que nem um dom vos falta. De todas as igrejas que Paulo escreveu, a igreja de Coríntios era a única igreja que tinha os 9 dons espirituais, que tinha uma gama de ministérios, de obreiros ministeriais, que tinha na verdade manifestações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus, mas era uma igreja imatura. Quando Paulo toma conhecimento, Paulo então ele escreve uma carta. Isso está no capítulo 5, verso de número 9. Mas esta carta se perde. Nós não sabemos nem a história bíblica nem extra-bíblica nos diz para onde esta carta foi. Mas ele escreve esta carta para, na verdade, resolver ou tentar sanar alguns problemas. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos queridos: os problemas das igrejas só podem se resolver à luz da palavra do Senhor. Não é no tapa, não é no grito, não é na bala.
Nós só resolvemos os problemas da igreja por intermédio da aplicação da palavra de Deus. Por isso, quando nós aplicamos a instrução da palavra de Deus, os crentes eles dão menos trabalhos na igreja. Quando os crentes eles recebem a palavra, guardam no coração, esses crentes dão menos problemas na igreja. Agora, crente que não gosta de ouvir palavra, crente que não gosta de ouvir ensinamento, é sempre crente problemático, não trabalha, mas pelo contrário, sempre está dando trabalho ao pastor da sua igreja. Aleluia! É natural! É natural isso! Então nós resolvemos os problemas da igreja não é com a autoridade humana, porque a autoridade da igreja não está no paletó do pastor. A autoridade da igreja não está na gravata, língua de largado do pastor. A autoridade da igreja não está no pastor, no sapato do pastor invernizado, mas a autoridade da igreja está na exposição das Sagradas Escrituras. Paulo ele escreve esta carta que se perdeu, está no capítulo 5, verso de número 9, se você depois quiser ir lá em casa, mas eu vou citar aqui o verso de número 9, que diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então Paulo escreve, esta carta é perdida, não sabemos, então ele escreve a primeira, que no caso seria a segunda carta. Para quê? Para tratar exatamente da gama de problema que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Ele escreve com aquele jeito manso, humilde, pastoral de Paulo. Paulo tem conhecimento de que a casa está em desordem, pecados graves estavam acontecendo na igreja de Coríntios. E quando ele escreve, quando você lê a partir do verso de número 2 do capítulo 1, ele diz: a igreja que está em Coríntio, aos santificados em Jesus Cristo, chamados santo, com os que estão em todo lugar, invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Ele escreve esta carta, mesmo tomando conhecimento dos leques de problemas que estavam na igreja de Coríntios, mas Paulo era um pastor amoroso. A preocupação de Paulo não era excluir ninguém, não era colocar ninguém para fora, mas tratar as questões espirituais, a fim de que o povo se voltasse para Deus e pudesse de verdade honrar e glorificar a Deus em tudo quanto o fizesse. Por quê? Porque esse é o trabalho da igreja. A função da igreja não é lançar ninguém para fora da igreja. A função da igreja é tratar os doentes, é aperfeiçoar os fracos na fé, é estender as mãos ao caído. Obviamente tem que usar de misericórdia, mas tem que ter disciplina, tem que ter justiça, porque misericórdia sem justiça dá lugar para legalismo ou libertinagem. Isso Paulo vai tratar mais adiante. Mas quando ele olha para esta igreja, ele entendia que era uma igreja nova convertida. A igreja estava com 4 anos e 6 meses de fundação. Doutrinas elementares, fundamentais da fé, Paulo não havia ensinado a igreja de Corinto. Então ele tem esta visão, ele sente no seu coração, e quando ele escreve para esta igreja, o propósito dele não é lançar ninguém para fora da igreja, mas pelo contrário, Paulo escreve com um pai amoroso e diz: os santificados, verso 2, a igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Paulo entendia que por mais que alguns irmãos estavam em rebeldia, Deus poderia alcançá-los por sua bondade, por sua misericórdia, por sua compaixão, pelo seu amor, pela sua constante graça na caminhada espiritual. Portanto, ele cita o verso de número 8, e quando chega no verso de número 8, ele diz: o qual vos confirmará até ao fim. Para quê, pastor? Para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja era problemática, mas tinha solução para a igreja. Pastor, qual é a solução para a igreja? Ensinamento da Bíblia, ensinamento da palavra, ensinamento das Escrituras Sagradas. O meu coração às vezes peça pela igreja do século 21, a qual nós estamos e fazemos parte dela também, porque é uma igreja que não ama a Bíblia, é a igreja que não ama a palavra. Como é que o Senhor diz isso? É simples, irmãos, é só dar uma verificadinha domingo de manhã, 9 horas, nas escolas bíblicas dominicais das nossas igrejas. Como que o Senhor diz isso? É simples, irmãos, é só dar uma olhadinha, ou nas quartas,
Paulo entendia que a única forma dessa igreja ser curada era por intermédio da palavra. Não tinha outra forma. Era por intermédio da palavra. Irmão, está na hora da gente vender o celular e comprar a Bíblia, quem não tem. Eita glória. Está na hora da gente vender o celular de 1.800, 2.000 reais, 3.000 reais, smartphone. Como é que agora eu não sei que o celular é aquele só recebe. Mas está na hora da gente jogar, comprar um celular, mas deixa um pouquinho de lado, compra livro, compra Bíblia. É verdade. Participa de seminário, buscar conhecimento da parte de Deus. Não apenas para encher a mente de conhecimento, não, mas para encher a mente de conhecimento que desça para o coração, para que gere equilíbrio espiritual para a igreja. Aleluia! Isso que nós falamos, Jesus, que nós estamos vivendo. Eu não vejo crente na igreja. Quando ele esquece a Bíblia, porque hoje a gente usa nem mais Bíblia, né? Tem uns que agora com o aplicativo do celular, né? Tem uns que tem vergonha de carregar a Bíblia para a igreja. Aí ele baixa a Bíblia no aplicativo do celular. Não, pastor, porque é mais fácil não, é porque tem vergonha de carregar a Bíblia. Porque tem vergonha de dizer que é crente e às vezes passar com a Bíblia na rua para dizer que é crente. Tem crente que se esquecer a Bíblia em casa, ele não volta. Agora se esquecer o celular, ele volta da porta da igreja para buscar o celular. Então, amado, os dias em que nós estamos vivendo. Passa uma semana que só lê o texto sagrado na leitura devocional, quando o pastor está no culto fazendo a leitura devocional. Então essa igreja que nós estamos vivendo, porque a igreja, isso aconteceu aqui há aproximadamente 1900 anos atrás. Mas o perfil da igreja de Corinto tem se repetido. A igreja de Corinto, irmãos, ela tem se repetido em algumas coisas nos dias em que nós estamos vivendo. É uma igreja apática, a igreja que não conhece Bíblia. Tem crente que se topar com TJ na rua, com testemunho de Jeová, ou com morro, porque não tem Bíblia, porque não tem conhecimento, porque não tem contato com as Sagradas Escrituras. O diabo sopra 2 quilômetros, ele já está caído aqui. Por quê? Porque não tem palavra, porque está escrito em Romanos 10, verso 17, que a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Palavra! Paulo entendia que a única opção de gerar uma igreja forte era por intermédio da palavra. Nós estamos aqui numa festividade de obreiros. Acredito que a grande maioria aqui é cooperador, diácono, presbítero, pastores, evangelistas. E se não for, talvez seja líder de escola dominical. Mas hoje eu acredito que nós temos que mudarmos alguma coisa no nosso meio. Porque a gente fica naquele discurso que para a gente escolher alguém não precisa ter entendimento e conhecimento. Quem foi que falou isso, irmão? Quem foi que disse que o obreiro não tem que ter conhecimento? Não tem que se preocupar com conhecimento. Não tem que se preocupar em aprender da palavra. Quem foi que disse isso? O problema é que quando nós separamos os cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, nós temos que fazer uma série de perguntas. Porque a pergunta que os nossos pastores presidentes fazem não é se o obreiro lê Bíblia, se ele gosta de orar, se gosta de evangelizar, se é um obreiro que participa dos cursos. Não é se ele dá dízimo, se ele não está ofertando, não. Essas são as perguntas que são feitas para separar o candidato ao santo ministério. Mas se fosse nos dias de Paulo, não seria essas a pergunta, não. A pergunta de Paulo seria o seguinte: aleluia, você de verdade tem caráter? Você de verdade ama a Bíblia? Quantos anos você tem na igreja? Pastor, eu tenho 10 anos. Já leu a Bíblia pelo menos uma vez? Já leu pelo menos um livro? Aí você, na verdade, participou da cita dominical. Aí sim você tem que separar o obreiro para o santo ministério. Porque tem obreiro que não sabe dirigir um culto, irmão. Tem obreiro que não sabe dar uma bênção apostólica. Tem obreiro que até livro da Bíblia, quando vai citar, cita errado. Em vez de falar Êxodo, fala Exodo, Genésio, e por aí vai. Obviamente Deus entende, mas isso no século 21 que nós estamos vivendo é inadmissível. Pastor, porque eu não estudei no passado, meu irmão. Hoje só estuda o que quiser, porque tem escola de graça para todo mundo, tem curso de graça para todo mundo. Pode ter 70 anos, mas a minha Bíblia diz, o salmista disse, que ainda na velhice darão frutos da presença de Deus, se quiser. Aleluia. Paulo entendia que o único remédio era a pregação da palavra. Porque os problemas estavam estabelecidos na igreja. Problemas cabeludos, problemas estritamente preocupantes para a igreja. Então esses problemas também temos nos dias em que nós estamos vivendo. Se você pegar o capítulo 1 ao capítulo número 4, Paulo ele faz uma narrativa dos problemas mais complexos da igreja. Porque no capítulo 1 ao capítulo 4 ele está vendo a salvação. No verso número 10, ele apresenta alguns problemas que estavam dentro da igreja. Qual era o problema, pastor, que estava na igreja? Verso acompanha comigo, mas pô, eu sou aquele pastor que eu gosto que os irmãos ficam com a Bíblia aberta. Eu quando eu chego na igreja, o pregador pega a Bíblia, aí ele ora, ele lê e depois ora e fala assim, agora fecha sua Bíblia e coloca no banco. Irmão,
Porque o nosso instrumento aqui é a Bíblia. Quando eu disse aos irmãos, a autoridade do pregador não é o sapato, a roupa e a gravata, é a Bíblia. A Bíblia é a autoridade do pregador. Não é o grito, não é ter voz rouca, não é ter uma voz. Não, não, não! A autoridade do pregador é a Bíblia. Você pode até questionar e não gostar do pregador. Agora não, se vier pregando Bíblia, aí você vai ter com ele. Ele escreve para esta igreja, ele detecta alguns problemas do verso 1 do capítulo 1, verso 10 ao capítulo 4, verso 21. Ele detecta alguns problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. E um dos problemas que estava acontecendo na igreja de Corinto, Paulo faz um rogo a ele. Verso 1, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensão, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Verso 11, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloe, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vocês diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e ele outro diz: eu sou de Cristo. Então qual é o primeiro problema que tinha na igreja de Corinto? Grupo faccioso. Porque a igreja quem fundou foi Paulo. Fica 1 ano e 6 meses. Paulo prossegue a sua viagem missionária. Depois vem Apolo, um judeu, versátil, tem uma boa oratória. Conseguiu também adquirir um grupo de irmãos que, na verdade, gostavam. Alguns não gostavam de Paulo porque Paulo era duro, Paulo era um pouquinho inflexível. O que Paulo tinha para falar, falava na cara. Não tinha minha palavra, não tinha meu jeito. Porque assim, hoje, pastor Jorge, pastor Ivan, hoje a gente como pastor, às vezes no culto, a gente tem que estar medindo palavra para falar para a igreja. A gente tem que estar sempre pisando de ovo, porque quando nós começamos a confrontar o pecado, tem gente que se levanta, tem gente que faz fofoca, tem gente que faz picuinha, tem gente que faz piupilão. Vão dar um jeito de arrancar esse pastor da igreja, vão dar um jeito de tirar esse pastor da igreja. Cuidado, porque quem coloca é Deus. Cuidado com esse negócio, porque hoje a gente está vivendo no meio evangélico que os crentes são cheios de mimimi. Não gosta de ouvir verdade, não gosta de serem confrontados, querem permanecer no pecado, aquela velha dito, venha como está, e eu vou permanecer como está. Olha, da porta para lá, porque entrou para cá, olha, acerta a sua vida, e a prima senta ali, se Jesus voltava para o inferno. Meu Deus! Esse negócio não, irmão. E está mentindo para Paulo, era direto, então tinha um grupinho que não gostava. Você não gosta desse negócio, é chato, mas Apolo chegou lá, começou a dar uma boa oratória lá, né? Igual a gente vê hoje os cultos da igreja, né? Porque tem igreja que a gente vai cultuar com os irmãos, daqui a pouco a gente dá oportunidade para o irmão e começa: soberano Deus, altíssimo das galáxias, das extremidades da terra. Para que o pessoal de Deus não está interessado com isso, não? O que Deus está interessado é com o coração contrito e quebrantado na tua presença. Isso que está interessado. Mas o Apolo chegou lá com uma boa oratória e um grupo só uma coisa: não gostei de Paulo, mas gostei desse Apolo aí. E o terceiro grupo que era de Cefas. Cefas aqui é Pedro. Não há na Bíblia e não há na história extra-bíblica dizendo que Pedro teve na cidade de Corinto. Só sabemos que tinha um grupo que dizia que era de Pedro. E outro dizia que esse era o pior grupo que tinha. Parece que não, mas eu sempre digo que esse era o pior grupo que tinha. Que era o grupo que dizia que era de Jesus. Porque o grupo de Paulo ainda se submetia à autoridade pastoral de quem? De Paulo. O grupo de Apolo se submetia à autoridade de quem? De Apolo. O grupo de Pedro se submetia à autoridade de quem? De Pedro. E o grupo de Jesus? Não queria ouvir ninguém. Alguns diziam assim: meu negócio é assim, Deus me dá na hora, moleque. Eu ligo aqui, bato aqui, ele recebe. Não, assim não. Porque Deus deu pastores, Deus deu apóstolos, Deus deu evangelista para quê? Para a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quando tinha um grupo lá dizendo: olha, eu sou de Paulo, eu sou do Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, é porque o grupo de Jesus era o pior que tinha. Porque o grupo de Jesus não escuta ninguém. O grupo de Jesus, na verdade, só escuta a voz da sua própria razão. Diz respeito ao pastor, diz respeito ao líder da igreja, não aceita a correção, é insubordinado, é rebelde, fala mal do pastor pelas costas e não entende que quem colocou foi Deus. Porque o grupo de Jesus é terrível, irmão. O grupo de Jesus não aceita a autoridade do pastor. Porque tem irmãos na igreja que gostam de quer mandar na igreja. Tem irmãos que quer mandar na igreja. O pastor quer pintar a igreja de azul. Não, pinta de preto, pastor. Não, mas eu gostei do azul. Não, mas aqui eu te dizia que tem que ser preto. Aí, como assim?
Tem que respeitar a autoridade do governo, sem que ele esteja em pecado, esteja indo em contrapartida à palavra de Deus. Mas se estiver na presença do Senhor e você não tem certeza, respeite a autoridade de Deus. Desse jeito E o grupo de Jesus era um grupo, irmão, parece que já estava no céu já. Se você vai ver lá na frente, capítulo número 3. Paulo ele encontra este problema. Então tinha um fã-clube de Paulo, tinha um fã-clube de Apolo e tinha um fã-clube de Pedro. Jesus não, porque Jesus não estava no céu, mas tinha um fã-clube também lá de Jesus, né? Porque hoje, no dia em que nós estamos vivendo, tem uns pregadores, um cantor que gosta desse negócio de fã-clube, né? Fã-clube, me siga nas redes sociais. Não, tem que seguir pastor, não tem que seguir cantor, não tem que seguir ninguém. Tem que seguir a Jesus. Aleluia. É Jesus, não tem esse negócio de fã-clube não. Me siga, estou no Twitter, me siga. Né? Estou em tal lugar cantando, aí coloca lá. Para quem não quer me seguir, pode dar lá, curtir lá. Não tem que dar lá nesse negócio não, irmão. Não é nesse negócio não, nosso negócio é com Jesus. Jesus não nos chamou, na verdade, para ser a estrela que brilha nesse mundo, não. Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo na sua presença. Aleluia! Glória! O espírito de orgulho estava introduzido naquela igreja de Corinto. Como também nos dias em que nós estamos vivendo está introduzido também. E nós temos que termos cuidado. E aqui eu posso falar porque nós estamos entre irmãos. Tenha cuidado para que o seu coração, você, professor de escola dominical, você, líder de irmãs, de irmãos, não deixe que o orgulho bata no seu coração ao ponto de você achar que só você é a última Coca-Cola do deserto, que só você canta bem, que só você rege bem, que só você prega bem, que só você ensina bem. Não, quem é você? Aleluia! Você é apenas um instrumento que Deus usa para abençoar a vida desse irmão ou dessa irmã que está vivendo. Tem irmãos que gostam de medir a vida dos outros, né? É desse jeito. jeito. Ele está sendo medido, embaixo assim. Agora tem uma escala de preto e azul, não. Se fosse eu comprar no vermelho, eu gravo com esse que eu quiser. No grupo, quando a gente vai colocar aí, às vezes tem irmãos que dizem, eu não gostei assim, não. Eu não vou voltar para olhar para dizer, meu irmão, não é para você, não é para Deus. Você não tem que gostar, quem tem que dizer que gosta para Deus. Tem outros que saem do culto dizendo, nossa, gelado, Jesus. Se o pico tivesse lá, ia sair resfriado. Irmão, quem disse que o culto é bom ou não é eu, é Deus. Sabe por quê? Porque dele, por ele e para ele. Aleluia! É verdade. Mas tinha um grupo lá que fazia fã-clube. Eu não estou dizendo aqui que você não deve ou não pode imitar pessoas que podem abençoar teu ministério. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você não deve honrar alguém que abençoa ou que tem abençoado teu ministério. Sim, porque Paulo vai dizer que nós devemos imitarmos os exemplos de quem? Dos santos. Então, se é santo, eu posso imitar. O Paulo mesmo disse em 1 Coríntios capítulo 11, verso número 1, ele disse, depois meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então este era um problema que estava havendo na igreja. Era um grupo, era partidarismo, não gosto disso, não gosto daquilo. Aí Paulo chega no verso número 13, faz 3 perguntas retóricas. A pergunta que Paulo faz é o seguinte: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Paulo faz 3 perguntas para dizer o seguinte: quem é Paulo? Quem é o Paulo? Aí ele vai dizer no verso 14, ele dou graças a Deus, porque a nenhum de nós batizei. Aí ele cita 2 apenas que ele batizou, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém fosse batizado em meu nome. E batizei também na família de Estéfanas. Ele está lembrando aqui mais de uma família que ele batizou. Além deles, não sei se batizei algum outro. Verso número 16. E a gente tem que ter cuidado disso aqui, irmão, porque nós encontramos partidarismo nos dias em que nós estamos vivendo. Você chama um crente para o curso de oração, ele não vem. Mas se disser assim, cantor fulano de tal, pregador fulano de tal vai estar em tal lugar, a igreja não cabe, irmão. A igreja não cabe. A igreja, ela na verdade fica, sabe, como diz o nosso irmão aqui, inchado. Ela fica na verdade abarrotada. Por quê? Para ver quem? Cristo? Não. Para ver o cantor, para ver o pregador. E quem é o cantor e o pregador? Apenas instrumento abençoador nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A gente tem que rever alguns conceitos nos dias em que nós estamos vivendo. Porque a igreja de Coríntios, embora fosse uma igreja que tinha culto pentecostal, mas tinha muito crente menino. Paulo considerou essa igreja como uma igreja estritamente
carnal. Veja o que diz o capítulo 2, e aqui eu já vou encerrar para o horário. Não é que o relógio é nosso inimigo, não, é a vida demais da gente, porque cada segundo que passa, mais próximo está da vida de Jesus. Mas no verso de número 1 do capítulo e número 2, ele, depois de detectar esses problemas na igreja de Coríntios, para tentar resolver alguns problemas que estavam, porque alguns estavam também, no verso número 21, depois eu leio aqui o capítulo 2, verso 1, alguns estavam tendo edificação e estavam, na verdade, solidificando a sua fé na sabedoria. Como eu disse aos irmãos, a igreja de Coríntios, eles trouxeram alguns costumes dos gentios lá fora, que era o caso da filosofia, e tentaram introduzir na igreja. Era isso que os mestres estavam introduzindo na igreja, o discurso belo, bonito, maravilhoso, né? Aí Paulo vai dizer o seguinte: olha, visto como na sabedoria de Deus, o mundo, vamos voltar aqui um pouquinho mais atrás aqui, verso de número 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura tornou Deus louca a sabedoria. O que Paulo está dizendo? O seguinte: olha, vocês estão querendo explicação das coisas espirituais pela lógica humana. E Paulo está dizendo: olha, isso aí não traz benefício nenhum. Por quê? Porque ele vai dizer no versículo de número 24, no verso de número 23, ele diz: mas nós que pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então ele está dizendo o seguinte: vocês estão buscando explicação para a vida espiritual de vocês no conhecimento humano. Mas não é o conhecimento humano que vai trazer conhecimento de Deus. Por quê? Porque era comum alguns dos crentes da igreja de Corinto se reunir para ficar na igreja discutindo filosofia, ficar discutindo platonismo, origem e esse tipo de coisa, para tentar trazer uma explicação lógica. Por quê? Porque existia na cidade de Coríntios os filósofos que diziam o seguinte: que a carne era alguém que estava no mundo de baixo, o espírito era alguém que estava no mundo de cima. Era o que chamava o gnosticismo. Aí ele dizia o seguinte: o grego, o gentio vinha e dizia assim: olha, tem que aceitar Jesus, tem que crer no sacrifício, mas tem que buscar conhecimento humano, tem que buscar conhecimento dos mistérios do céu, dos mistérios ocultos, porque não basta crer em Cristo, tem que buscar filosofia, tem que buscar a ciência das religiões, do mistério. E Paulo está dizendo: não, isso não é necessário. Isso não é necessário. Aí quando Paulo chegou dizendo: olha, creia em Jesus Cristo como Salvador, o judeu dizia o seguinte: isso é loucura. Como é que pode você chegar aqui e dizer que um homem, filho de um carpinteiro, que exerceu a profissão de carpinteiro, que morreu pendurado na cruz, e vocês vão dizer que esse homem é a salvação para todo mundo perdido e pecador? Isso é loucura. Isso é loucura. Como é que pode um negócio desse? Aí o contrapartida do gentio dizia o seguinte: como é que vocês querem dizer, os gregos diziam assim, como é que vocês querem dizer que este homem, que nunca frequentou uma escola, que nunca frequentou a faculdade, nunca frequentou a escola de Gamaliel, nunca frequentou a escola de Deus, agora vocês estão dizendo que ele é o Salvador do mundo? Nós nunca vamos crer nisso. Então, para esse grupo de pessoas, a cruz de Cristo era loucura para os judeus e escândalos para o grego. Mas para nós, o que era a cruz de Cristo? Aí ele vai dizer o seguinte: que a cruz de Cristo, veja o que diz aí, o verso número 24: mas para os que são chamados, tanto como o grego, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo está dizendo: não é o conhecimento que traz salvação, não é a religião do mistério, o que traz a salvação é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Creia, receba de fé, terás os teus pecados perdoados, e teu nome é escrito no livro da vida. Mas à frente ele vai dizer que quando ele vai dizer que Deus escolheu a ele para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus, ele diz o seguinte: olha, verso 17: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então qual era a mensagem de Paulo? A cruz de Cristo. Qual deve ser a mensagem da igreja? A cruz de Cristo. Essa é a mensagem dos pregadores, irmãos, que tem que ser. É a cruz, é o sacrifício de Cristo. Não é ficarmos debatendo quem sabe mais, de que madeira era a vara de Moisés, quantos metros tinha o mar vermelho, que a altura ficou as ondas como o vento soprou a noite inteira. Não é isso que temos que ficar
ficar debatendo. O que nós, na verdade, temos que buscar conhecimento é nos aperfeiçoar na instrução da palavra de Deus. Simplicidade do Evangelho. Pregação, irmão, bibliocêntrica. Não essas pregações que nós vemos hoje, que entroniza o homem, que canta a necessidade do coração pervertido do homem, que canta as vitórias do homem. Não, não, não! A mensagem central da igreja ainda é a cruz de Cristo Jesus. Aleluia. Às vezes, irmãos, eu tenho evitado ouvir alguns pregadores, porque às vezes quando o camarada assume a tribuna, e na nossa igreja nós não temos o hábito de chamar pregador, falta aqui, presbítero, obreiro, mais outro obreiro aqui, nós não temos o hábito de chamar, porque eu estou cansado de vermos as pessoas pisar na Bíblia Sagrada. Começa a dar aquela mensagem rabugenta de vitória, de conquista, que Deus vai te dar vitória, a roda gigante vai girar, tu está embaixo, mas daqui a pouco tu está em cima, ou tu está em cima do Evangelho? Me convença disso. Que Deus vai te fazer triunfar e vai soprar teu nome por todas as nações. Onde é que está isso? Porque esta promessa só diz respeito a uma: Jesus Cristo Todo-Poderoso. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Então, quando Paulo vai dizer esse termo em outros problemas, tem diversos problemas aqui. Tem um problema aqui de um moço que estava na igreja tendo relação sexual com a sua madrasta, que era a esposa do seu pai. Tinha irmãos aqui nesta igreja que estavam levando o outro a juízo. Está aqui para você ler, é muita coisa, não dá para a gente na verdade entrar em detalhes aqui. Mas era uma igreja estritamente problemática. Antes de você querer mudar da sua igreja, dá uma lidinha na carta de Paulo aos Coríntios, irmão, e você vai ver que já tem igreja muito mais problemática do que a sua hoje. Desse jeito. Dá uma lidinha na igreja da carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver o que era uma igreja problemática. O culto de Corinto era uma bagunça, irmão. A Santa Ceia da igreja de Corinto tinha crente que ia bêbado para a Santa Ceia. Ia bêbado para a Santa Ceia. Tinha gente lá que participava dos cultos, capítulo 8, participava dos cultos, comia da carne sacrificada aos ídolos, sentava na mesa de Deus para louvar a Ele, e daqui a pouco estava sentado na mesa dos irmãos. Será que não tem nada a ver também com o jeito que nós estamos vivendo? Não, tem crente ficando aqui, mas quando sai daqui a pouco, está nas redes sociais sendo vídeo pornográfico obreiro. Pastores que têm este hábito, pastores, na verdade, que precisam ter ameteiros, que precisam ter comprometimento, irmãos também que emprestam o coração a Satanás. Mas, na verdade, há mesmos problemas que a igreja do Coríntios tinha, nós também vivemos nos dias de hoje, adultério em cima dos nossos membros. Pastor, como é que nós podemos resolvermos isso? Palavra de Deus. Aleluia. Pregação do Evangelho. Ontem eu conversava com a minha esposa, ela me contando o fato, disse: meu filho, nós somos muito hipócritas. Porque às vezes nós pegamos o microfone da igreja e alguns têm o hábito de dizer: eu sou profeta. Meu Deus. Estou aqui para falar o que Deus manda. Mentira. Mentira, irmão. Porque às vezes conhece o pecado de alguém, viu, testemunha. Não é que está na rua, não, vem procurando, não. É porque tem gente que dá escândalo ao vivo e a cores. E a gente não tem coragem de colocar o dedo e dizer: olha, você está em pecado, viu? Acerte sua vida. Tome o rumo, Jesus está voltando, você vai para o inferno. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente não quer perder a amizade. Mas ela é tua minha amiga, come na minha mesa, toma um café comigo, vai no churrasco da minha casa. Irmãos, não é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Paulo está nos ensinando que nós devemos corrigir a igreja, porque a igreja é santa, irmão. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. E se nós queremos ir para o céu, temos que viver em santidade. Hebreus 14, verso de número 12. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Capítulo 1, verso de número 15 e 16. Assim como é santo aquele que vos chamou, sendo vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Romanos capítulo 12, verso 1 e capítulo 12, verso 1 e 2. Rogos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformando pelo este mundo, mas transformado pela renovação do vosso entendimento. Meu Deus. Isso não é o Evangelho de Jesus, irmão. Quando Paulo vai escrever aqui para tratar, porque quando ele cita esse versículo aqui, ele está tratando do problema no final da carta. Porque no capítulo 15, a igreja também não cria no arrebatamento da igreja. Não cria na ressurreição, nem lá, não dá, mas depois quem sabe tudo quarta-feira, o pastor me chama aqui. Não cria na ressurreição. E Paulo está escrevendo naquela igreja: irmãos, fiquem firmes, sejam vigilantes,
Os falsos mestres, os falsos profetas estão entre vocês, sentando na vossa mesa, comendo, na verdade, passando por cima da fé dos simples da igreja, tentando tirar proveito. São falsificadores do Evangelho. Aleluia! Eu disse: sejam vigilantes, tenham cuidado, mantenham-se firmes. Eu tenho 23 anos no Evangelho, mas o que eu aprendi com os meus pais na fé eu conservo até hoje. Não tem esse negócio de mudar, não, irmão. Tem uns que chegam querendo nos impressionar e tal, aquela coisa toda, e eu fico aí balança a cabeça quando eu estou conversando, balança a cabeça, aí no final ele pergunta para mim: e aí, tu achou? Você pode ficar com o seu conhecimento, que eu vou ficar com o meu Jesus mesmo aqui. Tá tudo tranquilo. Pode ficar com o seu conhecimento, pode ficar com a sua hermenêutica, com as suas exegéses, com a sua homilética, pode ficar com o que você quiser. Eu vou ficar com Jesus e a sua conhecimento. Então está dizendo: sejam firmes, sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Quando Paulo diz mantenha-se firmes na fé aqui, ele está dizendo: aquilo que vocês aprenderam, leve adiante. Pregue o Evangelho. Pregue a doutrina de Cristo. Não queira se aparecer, não. Pregue o Evangelho. Pastor, mas vou tirar o culto. E daí? Pastor, não vou me dar o culto. E daí, irmão? Tu só prega em culto, só prega com o microfone na mão? Não, praça, só prega na rua. Se a igreja não quer ouvir, tem as prostitutas para ouvir, tem os viciados para ouvir, tem os alcoólatras para ouvir. Se não quer te dar oportunidade para você instruir a igreja aqui, vá pregar lá fora. Aleluia. Esse negócio não, irmão. Sejam firmes na fé, sejam homens de coragem. É isso que está faltando, irmão, homens de coragem. Homens que não negociam os valores do reino de Deus. Homens que não negociam os princípios da palavra de Deus. Tem um monte de pastores aí negociando os princípios da palavra. Para quê, pastor? Para ver a sua igreja cheia. Cheia não, inchada, está doente, não produz. Satanás estabeleceu o seu plano. Eu prefiro ficar com 10 filhos da igreja, mas quando a trombeta tocar, ele subiu para o céu. Ensina a minha oração, irmão, para que Deus levante homens e mulheres que não tenham a sua cabeça por preciosa. Homens que falem a verdade. Pode perder a amizade aqui, pode perder um culto aqui, pode perder a ligação de igreja aqui, mas tem comprometimento com a verdade. Essa deve ser a preocupação da igreja. Pregar um evangelho genuíno, apresentar a Cristo Jesus crucificado, apresentar os princípios da palavra de Deus, não concordar com o erro, não andar de braços dados com o pecado, mas confrontar o pecado e ser uma voz de Deus aqui nesta terra. Às vezes alguns jovens vêm conversar comigo e dizem: pastor, eu queria pregar a palavra. Você tem que ter muito cuidado com o que você pede. Você tem que ter muito cuidado com o que você pede, porque se você está querendo pregar para você se aparecer e depois sair por aí viajando de avião para lá e para lá, porque a responsabilidade é grande. Agora, se você está querendo pregar, está confrontado o pecado, bater de frente no inferno, aí sim, aí eu vou orar para Deus te abençoar e te dar vitória. Porque, irmão, às vezes a gente pede Deus dá. Depois que Deus dá, a gente tem coragem de falar aquilo que Deus coloca no nosso lado. Verdade. Eu já vi muito isso, irmão. Pastores que às vezes você vai pregar na igreja lá e ele tem que dizer para você o que você tem que pregar. Eu falei: não, já que é assim, que não apareceu. Glória a Deus. Aleluia. Já que é assim, pega o seu mesmo. Dizer para mim o que é que eu tenho que pregar? Eu estou aqui debaixo de graça. Para isso eu orei e li. Eu busquei a Deus uma palavra que pudesse nessa noite aquecer o teu coração com a igreja do Deus vivo aqui nesta terra. Para Deus levantar aqui a minha dezenas de homens e de mulheres cheios de graça, de poder, de fogo do coração, para bater de frente com Satanás e dizer: aqui não, Satanás. Aleluia. Deus poderoso. Que não! Essa tem sido a minha oração. E eu quero crer que Deus vai levantar homens e mulheres e ter a mesma graça de Paulo. Paulo chegou e bateu de frente, irmão. Se você não tem coragem para bater de frente, não peça para Deus te dar. Porque tem muita gente dizendo: Senhor, usa-me. É mesmo? Tem certeza? Tem certeza que você quer que eu lhe use? Tem certeza que você quer ser boca de Deus? Porque ser boca de Deus para colocar a mão no nome de gente que Deus vai ter, isso é fácil. Desse jeito. É eu. Agora, ser boca de Deus para dizer: meu irmão, acerta teu passo. Larga desse adultério. Larga dessa mentira. Se comprou, pague.
Não fica dando bombril na tua empresa que tu trabalha, não. Chega na hora certa. Não fica vendo vídeo pornográfico, não. Não fica aí de olho naquilo que não te diz respeito. Aí eu não quero ver, irmão. Aí eu quero ver. E eu tenho liberdade de falar isso aqui. Primeira vez que estou aqui com o pastor Ivan, mas acredito que deve ser da mesma linha também minha. E como eu não tenho problema de agenda, porque eu não vivo da obra, embora sou pastor, mas não vivo, trabalho. Porque tem um monte de gente que gosta de só ficha. Chegava na praça, dava um discurso bonito, sabe o que ele fazia depois, pastor Ivan? Passava o chapéu. Tem um monte de pastores, não vem para a igreja, usa o culto da igreja, o microfone da igreja, depois passa o chapéu. Nosso meio. Sabe quem é a culpa? Nossa. Nossa é a culpa. Mas que Deus nos dê graça. E que este versículo aqui possa se cumprir todos os dias da nossa vida. Fui no pé comigo e quero orar por você. Muitas outras coisas aqui que eu poderia ter me mandado. Mas pelo menos o básico que eu falei para os irmãos. E eu quero orar por você. Eu quero orar para. E você peça para Deus aquecer o seu coração. Da graça, te dá autoridade. Iluminar os teus olhos, para que você viva e pregue o genuíno Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não é esse Evangelho que estão pregando aí não, me dá cá, me dá cá, me dá cá não, irmão. O Evangelho de Jesus Cristo é assim, eu me dou, eu me entrego, eu me lanço aos teus pés. O Evangelho de Jesus não é aquele não, eu estou aqui na igreja para ser servido. Não, o Evangelho de Jesus não é isso não. O Evangelho de Jesus é, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Esse é o Evangelho de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E por isso, oro. Se você puder orar comigo, vamos orar a Deus. Senhor, eu quero glorificar o teu nome. Porque a tua palavra sempre vem de encontro aos nossos corações. Sempre traz luz à nossa alma. Somos a tua igreja. Às vezes, ó Deus, podemos não estarmos nos portando como igreja, mas somos igreja. Mas eu creio que pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, tu pode trazer luz aonde há treva. Tu pode trazer, Senhor, autoridade aonde há medo. Aonde há covardia, tu pode dar ousadia para pregar a tua palavra. Levante aqui entre nós esta noite, Senhor, nas congregações que cada um dos teus filhos vierem, homens que sejam cheios, que tenham ousadia, que sejam valentes, que sejam virtuosos, que não negociem, Senhor, os princípios do teu reino, mas que sejam fiéis pregadores da tua palavra, ó Deus, que revestidos do poder do alto como já foram, ó Deus, sejam pregadores da verdade, que confrontem o erro, o pecado, Senhor, que confrontem o caminho torto, a fim de que haja quebrantamento, melhoramento, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Faz os nossos corações a teu altar, Senhor. Que nós não venhamos buscarmos os nossos próprios interesses, mas que possamos, ó Deus, alinharmos o nosso coração à tua vontade e ao teu querer. Assim como Paulo foi um arauto do Senhor para a igreja de Coríntios, que nós sejamos, Senhor, um arauto no Belém, aqui, ó Deus, no Campo Belo, e sejamos um arauto, Senhor, lá no Morro da Caixa d'Água, Senhor, e aonde tiver um crente aqui de qualquer congregação, que ele seja um arauto do Senhor lá, um instrumento para proclamar as obras daqueles que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, esta oração que faça aqui esta noite, no nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Aleluia! Você pode dizer amém comigo nessa noite, irmãos? Nós irmãos ficaremos aqui a noite toda, irmãos. Uma mensagem dessa está te preparando para ir para o céu, irmãos. É verdade. Aleluia. Aleluia. Uma mensagem dessa está te preparando, aleluia, para entrar, aleluia, no céu. Hoje a mensagem hoje em dia está preparando o crente para ficar na terra. É tanta chave, é tanto carro. Não, eu sou da linhagem, Tem lugares que pregar uma mensagem dessa não volta mais não. Mas aqui no Ministério de Proletário Campo Belo, as portas não estão abertas não. As portas estão escancaradas porque nós estamos querendo ir para o céu. Nós estamos nativos da igreja. Aleluia! Aleluia! E nós não queremos ir para o céu, levanta não. Não tem carro aqui nessa noite não. Não tem chave de carro, não tem chave de apartamento, mas tem palavra do céu para nós irmos para o céu. Eita glória! Eu quero perguntar nessa noite. Nós estamos encerrando. Tem alguém nessa noite que entrou por essas portas? Meu Deus! Está afastado do caminho do Senhor? Quer retornar à casa do Pai? Ou você não é evangélico ainda?
Você não é salvo em Cristo Jesus, você não congrega, mas quer entregar a sua vida a Jesus. Aleluia, quer renovar a sua aliança. Glória seja dada ao nome do Senhor. Faz a obra, meu Deus. Quer renovar a sua aliança nessa noite. Tem alguém? Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Nosso amigo Espírito Santo. Aleluia. Você está afastado da casa do Pai. Aleluia. Você conhece. Sabe que aí não é o seu lugar. Jesus está te chamando hoje. Tem vestes novas, aleluia, novo, calçado novo. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? O convite, aleluia, a oportunidade está sendo dada hoje. Por quê? O ontem já passou e não volta mais. O amanhã ainda está por vir, eu não sei, não me pertence. O que nos resta é hoje. A oportunidade está sendo dada hoje. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Faça com a sua mão. Vem aqui na frente, nós vamos estar orando pela sua vida. Nós estamos apresentando rótulos de igreja. Nós estamos apresentando a Assembleia de Deus Proletário. Estamos apresentando Jesus Cristo, que pode mudar a sua vida, mudar a sua história. Se não tem ninguém, irmão, que Deus abençoe nessa noite. Senta por 2 minutinhos, já estamos encerrando nessa noite. Eu quero fazer os meus agradecimentos, quero agradecer aos irmãos.